E aí, pessoas? Gente, então, aqui nesse videozinho, basicamente o que eu vou fazer com vocês é o seguinte: uma das coisas mais primárias, quando a gente vai pensar no teste estatístico, primárias, ai, gente, tô arrasando na gramática, mas vou editar. Uma das coisas mais importantes ou iniciais quando a gente vai escolher um teste é saber quais são as características das variáveis que a gente quer analisar para entrar no teste. Então, antes de falar do teste em si, eu preciso que vocês entendam como é que a gente classifica e o que são as variáveis, tá bom? Então, olha só. Primeira história é o que é uma variável. A rigor, a definição dela vai ser isso aí, é uma informação a ser coletada, pois ela vai ser a causa ou a resposta do fenômeno descrito na hipótese. Isso quer dizer que, para variar, como acontece para quase tudo que a gente usa de estatística, a gente precisa ter uma hipótese clara, porque a partir da hipótese a gente define as variáveis, tá bom? Então, olha só, imagina que eu tenha uma observação qualquer, por exemplo, essa daqui, que mais uma espécie de colêmbolo, que é uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é, encostava as cabeças recorrentemente nas fêmeas, eles fazem isso mesmo, frente a frente, e as deslocavam para frente e para trás. Então, eu deslocava as fêmeas para frente e para trás. E aí, eu estava imaginando que eu sou um estudante novinho, jovial, de biologia, e eu estou interessado em saber por que eles fazem isso. E aí eu postulei uma hipótese que seria o deslocamento é um comportamento de corte, parece que eu escrevi corte, um comportamento de corte do macho para sinalizar sua qualidade como parceiro sexual para a fêmea. Beleza? Então tá aqui, é isso aqui que eu imagino que aconteça. Tudo bem? Então, pensando que a variável então, é uma informação a ser coletada, porque ela vai ser a causa ou a resposta de um fenômeno de interesse descrito na hipótese, nessa hipótese aí eu tenho que identificar o que são as minhas variáveis, tá bom? Então, primeira história. Eu estou interessado naquele empurrão, tá? E aí eu estou dizendo que o empurrão ele é um comportamento de corte para sinalizar, para o macho sinalizar sua qualidade, e aí vem qualidade com parceiro sexual. As informações biológicas que me interessam nessa hipótese, então, é o fato de haver um comportamento de corte e o fato desse comportamento indicar a qualidade sexual. Beleza até aí? Tá. Aí lembra também da estrutura com que a gente desenvolve um projeto ou uma pesquisa científica. Eu normalmente vou ter dois componentes, que é um componente teórico, normalmente está lá na introdução do trabalho, e que termina com a hipótese de trabalho, e eu vou ter aqui esse componente, que é um componente mais experimental. Aí, peraí que eu tô caindo na câmera, preciso fazer a plástica aqui, tá complicado. Mas eu vou ter esse componente aqui, que é um componente experimental, tá bom? Então, basicamente, eu vou ter o plano teórico e o plano empírico, que é onde eu coleto os dados. E aí, o que vincula essas duas coisas é a existência de previsões. Então, toda hipótese ela gera previsão, que é basicamente o resultado que eu espero encontrar, um ou mais resultados que eu espero encontrar, se a hipótese for verdadeira, tá? E assim como a hipótese estabelece relações de causa e efeito, a previsão também estabelece relações de causa e efeito, tá bom? Se a hipótese tem uma direção, a previsão tem a mesma direção. O que diferencia aqui é que na hipótese eu trabalho com variáveis teóricas e a previsão com variáveis operacionais. Então, só relembrando, variável teórica é qualquer informação biológica que ela é generalizável, mas que eu não meço diretamente. Por exemplo, em tamanho. Eu consigo imaginar tamanho maior ou menor, grande ou pequeno, para quase tudo quanto é espécie. Mas eu não meço o tamanho 1, 2, 3. Eu preciso de uma forma de estimar o tamanho. Então, tamanho é uma variável teórica que eu operacionalizo, por exemplo, como massa, comprimento, largura, área, tudo bem? Então, quanto maior a área, e aí eu consigo até pensar na unidade métrica, maior o tamanho. Então, a minha variável operacional para tamanho, uma delas, seria a área, tá bom? Então, lembrando disso, retomando a hipótese, eu vou ter de novo deslocamento do machinho lá com a fêmea, é um comportamento de corte do macho para sinalizar a qualidade com o parceiro sexual. E aí eu gero uma previsão. Então, essa previsão, lembrando, era para ser previsão 1, tá? Que eu sou semi-analfabeta, eu botei 2, mas uma previsão, ou seja, o resultado que eu espero encontrar se essa hipótese for verdadeira. Então, se eu fico observando esses bichos, eu espero que haja uma maior probabilidade de observar a transferência de espermatóforo, tá? Quando os machos empurrarem as fêmeas por distâncias mais longas. Então, se vocês pararem para olhar isso, eu tenho de novo duas informações que me interessam aqui, que é a transferência de espermatóforo e empurrar as fêmeas por distâncias mais longas. A transferência de espermatóforo é basicamente a operacionalização da questão de sinalizar a qualidade como parceiro sexual. Por quê? Se o macho tem uma alta qualidade como parceiro, a chance de observar uma cópula é maior.
Só que cópula ainda é teórico. O operacional disso vai ser transferência de espermatóforo, porque eu estou falando de colêmbula. Colêmbula transfere externamente o espermatóforo, tá bom? E a história do empurrar as fêmeas por distâncias mais longas é o comportamento de coute. Então, eu teria que observar o macho empurrando a fêmea, vou lá, meço a distância que foi empurrado, e depois disso observo se teve ou não teve a transferência de espermatóforo. Mas, de novo, eu tenho duas informações claras nessa previsão, que é ter ou não ter a transferência e a distância empurrada, beleza? Então, aqui eu tenho as minhas duas variáveis, tá? A transferência de espermatóforo é uma delas, e a outra é a distância que o macho empurrou a fêmea. Então, percebam que essas são as informações que me interessam, as informações que eu preciso coletar, e eu precisei da hipótese para chegar nessa previsão e pensar nessas informações. Então, toda informação que tiver na hipótese que você precisa coletar, ela representa uma variável. Uma hipótese, ela no mínimo traz duas variáveis, mas ela pode trazer mais de duas, não tem problema, tá bom? Falei bonito, tá séria. E aí eu preciso agora classificar essas variáveis. E aí eu consigo ter três, botei aqui, risquinho só para vocês enxergarem melhor. E aí uma variável, ela vai ter 2 a 3 classificações. Uma classificação quanto à dependência, uma classificação quanto à variação dela e uma classificação quanto ao interesse de pesquisa. Essa categoria aí foi eu que dei esse nomezinho para ver se facilita a vida. Essa terceira só serve para uma coisa chamada variável preditora. Já vou entender o que eu quero dizer com isso. Então, olha só. Primeira classificação é quanto à dependência. Eu tenho duas possibilidades. Uma variável ela vai ser considerada dependente ou resposta, são sinônimos, tá? E, nesse caso, é uma variável que sofre o efeito que a gente quer medir. Ou a variável vai ser independente ou preditora. De novo, são sinônimos. Algumas vezes vão ver também variável causal. É a mesma coisa, tá? É a variável que causa o efeito sobre a resposta. Então, toda previsão, toda hipótese, ela determina uma relação de dependência entre as variáveis. Aquela que sofre o efeito é a resposta e aquela ou aquelas que causam vão ser as preditoras. Além disso, essas mesmas variáveis, seja dependente ou a independente, tá bom? Serve para as duas. A gente tem uma classificação quanto à variação, que eu vou chamar ela de categórica, ou de contínua ou discreta. Tem gente que separa contínua de discreta, mas na prática não tem muito motivo de separar isso não. Então, a categórica é quando eu tenho níveis definidos para poder anotar lá no meu caderninho da variação dela. Então, por exemplo, copulou ou não copulou? Então, só tenho duas possibilidades, são duas categorias, então isso é uma variável categórica. Eu posso ter, por exemplo, pequeno, médio ou grande. Então, eu até tenho uma diferença aí, né? O pequeno é menor que o médio, que é menor que o grande, mas ainda assim são três categorias. Eu posso ter 4 categorias, 5 categorias. Quando vai chegando ali 8, 9, aí começa a ficar complicado esse negócio. Se tiver ainda gradação, ele começa a caminhar para uma variável contínua, tá bom? Mas, em geral, quando eu tenho classes definidas, sejam de forma hierárquica ou não, de novo, chora no meu vocabulário, eu estou falando de uma variável categórica, tá? E aí, o número de categorias, o nome bonito para isso são níveis. Então, por exemplo, copulou ou não, eu digo que é uma variável categórica de 2 níveis, tá? Pequeno, médio ou grande é uma variável categórica, que seria tamanho, de 3 níveis, pequeno, médio ou grande. Já a contínua discreta é aquela que é numérica, tudo bem? Então, eu tenho uma infinidade de valores, às vezes eu posso ter um mínimo e um máximo estabelecido, mas entre eles eu tenho um monte de valor possível. Temperatura, comprimento, distância, e por aí vai. Número de indivíduos. Tudo isso a gente normalmente joga no saquinho de variável contínua. E aí, por fim, tem essa classificação que é quanto ao interesse de pesquisa. Na realidade, filosoficamente, não é bem o interesse de pesquisa, mas na prática, para a gente conseguir definir um pouco do teste, a gente pode separar a variável, e aí só serve para as preditoras, tá bom? Para as independentes ou preditoras. Eu vou chamar ela de fixa ou de aleatória. Basicamente, o que separa aqui a nossa vida vai ser a fixa, ela é toda variável que o pesquisador tem interesse em saber o quanto ela afeta a variável resposta. Então, ela normalmente faz parte da sua hipótese, tá? Ela normalmente não, ela faz parte da sua hipótese, ela faz parte da sua previsão. A aleatória são variáveis que a gente sabe ou imagina que elas podem afetar a variável resposta, então elas vão estar dentro de possíveis variáveis preditoras, mas que a gente não está licitamente interessado. Então, são aquelas famosas variáveis de confundimento, tá? E por isso eu posso ter um interesse em controlar o efeito dela, ou seja, inserir essa variável no meu teste para eu conseguir saber o quanto de variação sobrou no meu sistema,
depois que eu desconsidero ela, tá bom? Então, isso normalmente a gente chama de variável aleatória. Vocês vão entender um pouquinho melhor a diferença entre fixa e aleatória quando a gente chegar lá numa coisa chamada modelo misto, tá? Mas para a tabelinha que eu quero mostrar daqui a pouco, vocês vão entender melhor por que isso é importante. Então, só pensando agora no nosso exemplo, a famosa previsão 2, que existiu sem que houvesse a previsão 1, desculpa, eu tenho, então, como eu falei, duas variáveis, transferência de espermatófilo e empurrar as fêmeas por distâncias mais longas. E aí, se eu for atribuir essa classificação que eu mostrei para vocês, eu vou ter, então, a transferência de espermatófilo, a minha variável resposta, ou seja, eu observar ou não a transferência de espermatófilo depende de quanto que o macho empurrou a fêmea. Então, ela é a variável resposta, especificamente nesse caso, ela é uma categórica de dois níveis, porque ou eu observo a transferência ou não transferência. Não tem aí uma demi-transferência, que seria um demi-coito, um coito interrompido, beleza? E empurrar a fêmea por distância mais longa, ou a distância de empurrão, seria minha variável, que é preditora, porque ela deveria causar a transferência no espermatófilo. Adoro as crianças da vizinhança gritando bastante nesse horário. Ela é quantitativa, porque o valor da distância em si, eu tenho um monte de possibilidade, e ela é fixa, porque pela previsão eu estou licitamente interessado. Ai, licitamente, eu fico chocada na hora que eu estou dando aula, nunca que eu falo isso normal. Mas eu estou licitamente interessado em avaliar o efeito dessa variável sobre a possibilidade de haver ou não transferência de espermatófilo, tá bom? Gente, é super importante saber essas divisões, porque ao definir quem é a resposta, quem é a preditora, e a natureza dela, se é categórica ou quantitativa, eu consigo escolher o teste. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é um quadrinho que a gente costuma fazer, em que a gente mostra como as possíveis combinações de variável resposta e preditora podem determinar ou indicar o teste mais adequado, beleza? Então, vamos dar aqui